Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal E Agora. Meu nome é Street Holder, sou um ex-obreiro da Universal e procuro gravar conteúdos para mostrar que existe vida fora do sistema religioso. Convido vocês que avaliem se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, comentar e compartilhar e ativar o sino para notificações. E no vídeo de hoje, iremos reagir a um comentário endereçado ao nosso querido irmão Davi Vieira diante da triste perda da sogra dele. Vocês acompanhem comigo aí na tela. Davi, se eu não me engano, no último dia 12 de março de 2024, numa terça-feira, ele sepultou a mãe da esposa dele. E ele deixou essa seguinte mensagem: a mãe da minha esposa não foi minha sogra, foi minha mãe também. Eu batizei, cuidei, amei, me despedi. E hoje ela foi recebida nos céus. E aí, diante dessa perda triste que o nosso irmão Davi teve, é óbvio que eu não estou aqui de maneira nenhuma generalizando, mas sempre tem aqueles seguidores do Bispo Macedo, da Igreja Universal e desses demais falsos profetas que acham que Deus, o Criador do céu e da terra, na verdade não passa de um garçom. Só que esse comentário endereçado ao Davi me chamou muita atenção. Acompanhe comigo só o que esse indivíduo escreveu. Se ela tivesse ido para a Universal, ela não teria morrido, porque minha mãe foi curada na IURD. Isso é só um alerta para você, Davi. Pare de perseguir os cristãos, porque senão o seu fim será feio. Ainda esse ano, lanço um desafio agora. O que nós podemos extrair desse infeliz comentário? Bom, eu não sei se essa pessoa não sabe, mas a sogra do Davi Vieira era membro da Igreja Universal. Disso ele não sabia, né? Pois é. A Igreja Universal do Reino de Deus, e eu digo isso porque eu passei mais de 30 anos, aproximadamente 20, só como obreiro, e eu sei muito bem como essa instituição funciona, tá bom? A sogra do Davi Vieira, ela sempre foi da Igreja Universal. Não sei se vocês perceberam, na postagem que eu li no início do vídeo, o próprio Davi, quando era pastor auxiliar da Igreja Universal, a batizou, tá bom? Outro ponto que me chama muita atenção é a alegação dele de que a mãe foi curada na IURD, mas curada de quê? De cólica? De prisão de ventre, de dor de cabeça? A pessoa precisa dizer o que de fato a mãe dele foi curada. Vocês não concordam comigo? Ou ele é como o jornalista Luiz Bart, que diz que um suposto amigo foi curado de uma doença terminal, mas não disse quem é o amigo e que doença foi essa. Mas aí quando a gente coloca o depoimento de um ex-bispo que esteve sempre ao lado do Edir Macedo e conta que ele presenciou com seus próprios olhos, em loco, que lá na casa em Campos do Jordão, ele presenciou esposas novinhas de pastores sentando no colo do Edir Macedo. Aí não, eu tenho que provar, eu tenho que dizer quem é a esposa, eu tenho que tirar foto, eu preciso trazer elementos para comprovar a veracidade das minhas alegações. Não basta dizer que é um ex-bispo da Universal antigo que esteve lá no sítio da ODS, e outro elemento que para mim foi o suficiente para trazer veracidade em relação às alegações foi que o Bispo Macedo, ele sabe desse depoimento e nada fez. Mas enfim, dando continuidade ao comentário dessa pessoa, isso é só um alerta para você, Davi. Pare de perseguir os cristãos, porque senão seu fim será feio. Ora, se o Davi Vieira era quem estava perseguindo os cristãos, por que Deus não puniu logo Davi? Optou em punir a sogra do Davi, que é membro da Igreja Universal. Que Deus maluco é esse? Esse é o Deus que está na cabeça de muitos idólatras que seguem homens, tá bom? Que seguem homens. Esse Deus aí é maluco. Ele é maluco. Como pode? O Davi persegue a Igreja Universal, né? Segundo essa pessoa diz, persegue os cristãos. E aí Deus, em vez de punir
o Davi, para que ele pare de perseguir os cristãos, não, vai punir a sogra. Que maluquice é essa, rapá? Coisa de doido. As pessoas não são estimuladas a pensar dentro desses templos religiosos, dentro desses botecos de aleluia. Digo por experiência própria. E ela termina dizendo, senão seu fim será feio, ainda esse ano. Olha, revela nébias, as profetagens, visagens e adivinhações. Lança um desafio agora. Bom, se isso não acontecer, sabemos que estas palavras não provêm de Deus. Então, deixo isso consignado aqui. Mas, já que eu disse que a sogra do nosso irmão Davi Vieira, ela era membro da Igreja Universal, e aí podem vir pessoas dizendo aqui, é mentira, né? Como sempre aparece um outro dizendo aqui que é mentira, fazendo alegações vagas, genéricas e imprecisas, que eu não sei se a mentira que eles estão atribuindo em relação ao meu conteúdo, se é em relação ao depoimento que eu estou trazendo aqui, a outros elementos que eu sempre trago aqui. Mas, será que o acometimento de uma doença tão grave, a sogra do nosso irmão Davi Vieira, é por causa das denúncias? Antes de dar prosseguimento, é importante frisar o que Davi escreveu. Eu te perdoo por essas palavras. Bom, acompanhe comigo o fragmento que está aí na tela que foi extraído do livro de Mário Justino, Nos Bastidores do Reino, página 85. Veja só o que ele botou aí. Aquele ano fechou com a morte da minha mãe, quando eu soube que ela estava com câncer. Procurei não dar muita importância ao fato. Na verdade, eu não acreditava que minha mãe morreria. Eu achava que Deus tinha uma dívida comigo. Afinal de contas, eu trabalhava para Ele. E o mínimo que Ele poderia fazer era curar minha mãe daquela doença. Ela também pensava assim, pois de tanto eu insistir, minha mãe era agora um membro da Igreja Universal. Porém, o fato de tentar ignorar a doença da minha mãe não impediu que ela viesse a falecer. Quando minha mãe morreu, o pastor de sua igreja não se deu conta disso. 5 meses depois, minha irmã recebeu uma carta endereçada à mamãe, com a seguinte mensagem: prezada irmã, ultimamente temos sentido a falta de sua preciosa presença aos cultos de louvores ao Divino Espírito Santo. Lembre-se, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Espero ver-te na próxima ceia do Senhor. Paz seja convosco. Seu escravo em Cristo, pastor fulano de tal. PS, ou seja, observação. O dízimo da irmã está atrasado em 5 meses. Tá vendo aí, pessoal? Então, mãe do, então, à época, pastor Mário Justino, da Igreja Universal do Reino de Deus. A mãe dele também morreu de câncer. E o pastor, enquanto ela estava com a saúde debilitada, sequer deu o trabalho de ir visitá-la, de prestar apoio, de prestar auxílio. Eles só estão preocupados com as pessoas que estão sadias, produtivas, dentro dos templos, dando dinheiro para eles. A sogra do Davi era membro da Igreja Universal. Enquanto ela estava bem e frequentando a instituição, beleza, positivo. Mas depois que a doença dela se agravou, segundo o próprio Davi conversou comigo no particular, poucas obreiras foram procurá-la. E aí, quando a doença chegou no estágio mais cruel, cadê o pastor? Nem sequer no enterro da sogra do Davi o pastor foi. E tá aí, um fragmento extraído do livro Mário Justino. Por isso que eu falo para vocês aqui da importância de adquirir os livros Nos Bastidores do Reino do Mário Justino, Gatilhos Mentais e Traumas Religiosos do Palhaço Cristão e outros livros que denunciam a hipocrisia contra o sistema religioso. E não vou parar por aqui. Acompanhe comigo essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, extraída de um blog, que está intitulado assim, A Igreja ao Gosto do Freguês. E a publicação disse assim, Bispo da Universal, depois de muito sofrer,
morre doente. E esse ex-bispo que vocês estão vendo na tela chama-se Renato Maduro, tá bom? A Igreja Universal lamentou a perda desse bispo. Eu estava lá nessa época e em nenhum momento ela mencionou o motivo da morte de Renato Maduro. Eu só fui descobrir depois que eu saí. Tem uma entrevista no canal do Davi Vieira, o ex-bispo Carlos Magno, e esse Carlos Magno chegou a mencionar que, se eu não estiver enganado, a sua esposa era prima da esposa desse bispo aí. Então eles eram amigos. E o próprio pastor Carlos Magno disse que Renato Maduro, se eu não estiver enganado, teve um câncer na garganta, fez tratamento, foi curado, porém teve um outro câncer na próstata, que aí não teve jeito, tá bom? Então tá aí, ó. O que vocês têm a dizer? Bispo, não tem aqui nada contra ele, eu não estou aqui de modo algum tripudiando a perda, a morte de vidas. Pelo contrário, eu quero trazer aqui elementos para que vocês possam refletir. E não venham aqui nos amaldiçoar e dizer besteira achando que o Deus da Universal é um garçom, é um Deus bipolar, que está lá ao gosto do freguês. Basta mexer com a, entre aspas, obra de Deus que ele vai pesar a mão. Que história é essa? Aqui, ó, a reportagem de Elisângela Ribeiro, de 11 de junho de 2020. Edir Macedo é internado em São Paulo. Segundo jornalista, a reportagem de Elisângela diz o seguinte: não se sabe ainda por qual motivo religioso precisou procurar uma unidade hospitalar. Segundo ainda o jornalista, ele revelou que o bispo deu entrada no hospital utilizando outro nome, que não era o dele, e sim como Josué. Por isso a necessidade de se ter um hospital Moriá. Porque quando chegar o momento do ungido, homem de Deus, poderoso na fé, partir, ele vai de causas naturais. Deus simplesmente mandou um anjo ir lá no quarto dele buscar a sua alma. E aí haverá choros, procissões e muitas campanhas, tá bom? Infelizmente, existem pessoas dentro da Igreja Universal do Reino de Deus que têm uma mente doentia e diabólica como essa daqui. Se ela tivesse ido para o Universal, ela era membro da Universal, ela não teria morrido. Bom, trouxemos aqui exemplos da mãe do pastor Mário Justino, à época, Renato Maduro, que era bispo da Igreja Universal, e o próprio bispo Macedo, que deu entrada usando um nome fictício. E o bispo Macedo, nessa época da reportagem, se vocês se derem o trabalho de pesquisar, ele esteve aqui na época do então presidente Jair Bolsonaro minimizando a pandemia. Mas ele rapidamente pegou sua adorável esposa no jatinho particular e foi lá para os Estados Unidos tomar a melhor vacina existente à época, que era da Janssen e da Johnson & Johnson, uma única dose. Enquanto o povo aqui, no Brasil, vocês sabem, não preciso dizer, tá bom? Não preciso dizer. Mas que essa mensagem aqui sirva de reflexão para vocês que acham que nós estamos perseguindo cristãos e estamos nos levantando contra homens de Deus, estamos aqui denegrindo a imagem da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Nós não temos nada contra nenhuma denominação religiosa. Eu, particularmente, não tenho nada contra a Igreja Universal, Igreja Mundial, Plenitude, Assembleia de Deus. Eu não tenho nada contra qualquer pessoa que preste trabalho voluntário. O meu trabalho aqui é mostrar a hipocrisia religiosa, mostrar com elementos de que aquilo que o seu líder religioso prega, ensina, cobra de seus fiéis, além deles não praticarem, tá? Eles não praticam, não tem nenhum respaldo na Bíblia. E para fechar com chave de ouro, gostaria de deixar para vocês uma mensagem bíblica. Tem gente que vem aqui dizer que a gente não prega a palavra de Deus, mas é porque não assistem os vídeos até o fim. Vou fazer o quê? Tá lá, ó, Mateus, capítulo 7, versículos 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres?
Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Será mesmo que o nosso Senhor Jesus Cristo está endereçando essa passagem, esse fragmento bíblico, a que tipo de pessoa? Está escrito aí, ó. Nós não profetizamos em seu nome? Quem é que está profetizando em nome de Jesus agora? Não tem gente aí expulsando demônios? Inclusive tem bispos aí entrevistando demônios? Pois é, Jesus vai dizer: nunca os conheci. E prestem bem atenção, porque ali, ó, no versículo 22 está escrito: muitos me dirão, tá? Não são poucas pessoas, não. Serão muitas, muitas. Tem pessoas dentro desses templos religiosos. Eu queria tanto que o arrebatamento secreto fosse verdadeiro, porque iria ter muita decepção e vergonha, porque o verdadeiro evangelho de Cristo é uma porta estreita, e o que eu estou vendo por aí, me desculpem, é o evangelho da porta larga. Isso aqui é evangelho da porta larga. A pessoa fala daquilo que não sabe, daquilo que não conhece e de qualquer besteira que lhe venha à mente, sem qualquer preparo, sem qualquer estudo e sem qualquer direção da parte de Deus, tá bom? Então, diga não à exploração religiosa, tome uma atitude contra os falsos profetas e denuncie. Até o próximo vídeo e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe.